Vamos fazer agora, meus queridos alunos, as questões de estrutura atômica. Vamos começar por modelos atômicos, bacana? Então, questão 1 do nosso material, a questão da UEMA 2012-1, primeira fase. Fala o seguinte: ao longo da história da evolução do estudo dos átomos, diversos modelos atômicos foram propostos até a obtenção atual. É importante você assistir todas as aulas de estrutura atômica que tem aí na plataforma. Bacana? Para quando você vier fazer as questões, você já ter um embasamento para você poder raciocinar a questão. Uma coisa importante que eu queria falar para vocês é o seguinte: o curso é completo, tá? Então você tem vários aprofundamentos aí que poderão ajudar você numa questão que tem um raciocínio um pouco mais elevado. Nesse caso, essa questão ele fala o seguinte: com relação ao modelo de Thomson, podemos afirmar que, vamos falar alguma coisa sobre Thomson. Thomson, ele descobriu os elétrons, certo? O modelo dele ficou conhecido como modelo pudim de passas. Thomson descobriu a razão entre a carga e a massa do elétron. Quem descobriu a carga, o valor da carga e da massa foi Millikan. Então vamos aqui ver algumas coisas e vamos pontuar, tá? Sobre a evolução, sobre a história do modelo atômico. Então, os elétrons têm caráter corpuscular e de onda simultaneamente. Não, Thomson não falou isso. Thomson descobriu os elétrons. Ele disse que o átomo é como se fosse um pudim de passas, certo? O que é um pudim de passas, né? É como se o átomo ele fosse todo. Eu sei que essa bola ficou horrível. Vou tentar melhorar aqui fazendo uma bolinha melhor. Pronto, aqui, ó. Ele achava que o átomo era todo positivo, com cargas negativas encrostadas nele. Por isso que foi conhecido como pudim de passa. Ele achava que o átomo era todo positivo. Bacana? Então não tem caráter corpuscular e nem de onda. Toda a matéria é formada por partículas extremamente pequenas. Também, com relação a Thomson, não tem essa afirmação. No centro do átomo existe um núcleo e muito pequeno, denso, cercado de elétrons. Não, isso aqui é Rutherford, certo? Elétrons se movimentam ao redor do núcleo em órbitas circulares. Isso aqui é Bohr. Caráter corpuscular e ondas já é modelos atômicos atuais. Aí você já vai entrar em Heisenberg, Louis de Broglie, Schneider, ou Schrödinger, né? Schneider. Então sobrou o quê? Thomson, ele diz que o átomo é constituído por cargas positivas e negativas. Letra E. Então esse primeiro aí, letra E. Bacana? Questão número 3 do nosso material, a questão da UEMA 2018, segunda fase adaptada. Ele fala o seguinte: a estrutura da matéria é estudada desde o século V a.C., quando surgiu a primeira ideia sobre sua constituição, os filósofos Leucipo e Demócrito. Aqui vale um parente. Nessa época era apenas uma ideia filosófica mesmo, né? Ninguém não tinha nem equipamento de laboratório para você provar alguma coisa. Mas Leucipo e Demócrito foi conhecido como darem o nome de átomo, ou seja, a menor porção da matéria, até aquele momento, né? Afirmava-se que matéria não poderia ser dividida infinitivamente, chegando a uma unidade indivisível, que ele chamou de átomo. Essas especulações foram substituídas por modelos baseados em estudos experimentais após milhares de anos. Só depois, lá no século XIX, se eu não me engano, foi que Dalton, 19, ali, final de 19, início 20, ali em 1800 e alguma coisa, não lembro aí a data direito, o Dalton foi o primeiro cientista a sentar e escrever alguma coisa coerente sobre átomo a partir de suas experiências, tá certo? Modelo atômico são aspectos estruturais do átomo e foram representados por cientistas na tentativa de explicar o átomo e sua composição. Segue abaixo a ilustração dos principais modelos e seus respectivos autores. Então aqui, você já assistiu nossa aula teórica, né? Então você tem aqui, ó, é o Dalton, bola de bilhar,
Thomson. Pudim de passas é como se aqui, ó, cada cara desse aqui fosse uma carga negativa, né? Rutherford, núcleo e eletrosfera, com os elétrons. Bohr, que propôs que os elétrons eles podem saltar de uma camada para outra, né? Para isso absorvem ou liberam energia. Beleza? Inclusive, Rutherford explicou um dos problemas do modelo de Rutherford. O modelo de Rutherford não consegue explicar como é que os elétrons giram infinitivamente ao redor do núcleo, né? Os caras ficam, Rutherford, como é que o elétron gira aí ao redor do núcleo infinitivamente? Porque na física clássica você já sabe que uma partícula carregada, num certo momento ela perde energia e iria cair, ou seja, iria colapsar e cair em cima do núcleo. E aí Bohr deu a ideia de que um átomo recebe energia, seja ela elétrica, térmica ou luminosa, e esses elétrons ficam saltando de uma camada para outra, certo? E que é a energia das órbitas quantizadas. Bacana? Então vamos aqui para a pergunta da questão. Sobre os modelos acima são feitas as seguintes afirmações. Primeiro, Dalton é uma substância química composta e formada pela mesma combinação de diferentes átomos. Verdadeiro. Dalton fez 6 postulados, como eu falo lá nas nossas videoaulas. E uma delas, que é válida inclusive até hoje, é que as substâncias químicas são formadas pela mesma combinação de diferentes tipos de átomos. Thomson possuiria partículas menores de carga negativa, sim, os elétrons, e ficavam distribuídos aleatoriamente numa esfera carregada positivamente. Verdadeiro. Rutherford, o átomo seria constituído por núcleo, correto, carregado positivamente, onde estão os prótons, né? E uma nuvem eletrônica carregada negativamente, onde estão os elétrons descobertos por Thomson. Verdadeiro. Bom, primeiro modelo atômico utilizava noções da recém-descoberta da mecânica quântica. É o pai da mecânica quântica, ele é considerado Max Planck, tá? E aí Bohr utilizou os conhecimentos que Rutherford teve, tá? Ele pegou, na verdade, os conhecimentos que adquiriu no modelo de Rutherford, juntou com o de Max Planck e fez a teoria dele, embora a teoria dele é válida para o átomo de hidrogênio, que é baseada na pesquisa dele, no átomo de hidrogênio, tá certo? Que é o lance de um elétron saltar de uma camada para outra quando absorve energia. Na volta para sua camada original, ele libera energia. Tanto é que é atribuído a Bohr a distribuição dos elétrons em camadas ou níveis de energia. Quais são as camadas? K, L, M, N, O, P e Q de crocodilo. Aí você vai lembrar que os subníveis que a gente também estudou, S, P, D, F, ele está relacionado a um carinha chamado Sommerfeld. Beleza? Então, o que eu tenho aqui? Todas são verdadeiras. Letra E. Essa questão aí, todas verdadeiras. Bacana? Aqui é a questão número 2, viu, meu fera? Então é bom mudar aí. Aqui é a questão 2, ainda dentro do assunto. Na sua apostila vai estar a questão número 2, tá? Questão número 2, ainda do assunto de relação entre as partículas, tá? Então vamos lá. Ele fala o seguinte, ó. Uma questão número 2, é a questão da UEMA 2024, 60 a mais. Que fala o seguinte: isótopos são átomos de mesmo elemento químico com números diferentes de nêutrons. Beleza. Por conterem diferentes números de nêutrons, os isótopos têm diferente massa. Lógico, porque a fórmula, como a gente já viu na questão anterior, né? A massa é igual a prótons mais nêutrons, ou número atômico. Os átomos de cálcio, de massa 40, cálcio 42, cálcio 43, cálcio 44, cálcio 46 e o de cálcio 48 são exemplos de isótopos que têm o mesmo número de prótons.
são isótopos naturais. Essa não existe artificiais? Existe. Existem isótopos que são feitos em laboratório, tá? Os átomos de cálcio citados no texto apresentam como característica comum, o que eles apresentam para ser isótopos entre eles? Eles têm que ter o mesmo número de prótons, né, meu fera? E número de prótons é a mesma coisa que número atômico. Onde é que está essa letrinha aqui, ó? Serem diferentes entre si? Não, terem o mesmo número atômico. Letra B. Ô, questãozinha fácil. Vamos fazer agora, meu querido aluno, as questões de distribuição e configuração eletrônica. Questão 1 do nosso material, uma questão da UEMA de 2011, da primeira fase, que fala o seguinte: a Constituição Civil brasileira torna-se cada ano mais moderna, segura e ecologicamente correta. Isso é possível, dentre tantas modificações, pelo aumento do uso do ferro, concomitante à diminuição do uso da madeira na sua estrutura física. Com base no diagrama de Linus Pauling e a configuração eletrônica do íon ferro mais 3, isso é importante, indica a opção correta, que descreve o último nível, subnível com sua correspondente quantidade de elétrons, respectivamente. Ele quer o último nível, descreve o último nível, subnível com correspondente ao número de elétrons. Então, o último subnível, né? É a opção correta que descreve o último nível, subnível. Ficou entendido sobre subnível. Então, vamos lá. Eu sugiro você fazer o seguinte: vamos fazer a distribuição eletrônica primeiro do ferro, que tem número atômico 26. Isso ele já me disse aqui, ó, certo? Então, se eu fizer a distribuição eletrônica do ferro aqui, ó, presta atenção, tá, meu fera? Se eu fizer a distribuição eletrônica do ferro aqui, fazendo o diagrama de Pauling, você vai ter aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p6, 4s2. Então até aqui eu tenho 20 elétrons, ó. 2 mais 2, 4, 6, 10 com 2, 12, 6 com 8, 18. Então tá faltando, depois aqui veio 3d10, só que eu não preciso de 10, eu só preciso de 6. Então vamos lá, qual foi o maior número na frente das letrinhas? Foi 4. 4 foi o maior número na frente das letrinhas. Bacana? Beleza. E o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu já sei que ele tem 4 camadas. 4 camadas, Sandrão? Sim, tem 4 camadas. Ó. Na primeira camada, ele tem 2 elétrons, então são 4 camadas, né? Camada K, 1 elétron. Aí depois ele tem aqui, na segunda, KL, ele tem 8 elétrons. Na terceira, observe que eu tenho um 3 aqui, um 3 aqui e um 3 aqui. Ele tem 18, né? Terceira camada, KLM. 6 com 6, 12 tem 14, desculpa, 14. KLMN. E na última camada aqui, KLMN, ele tem 2. Esse no estado fundamental. Mas preste atenção. Eu quero do íon ferro perdendo 3 elétrons. Então, do ferro perdendo 3 elétrons. O número de prótons permanece o mesmo, 26, tá? Só que agora eu vou fazer a distribuição eletrônica para 23 elétrons. Meu querido fera, aprovado. Preste atenção. Quando um elemento químico ganha ou perde elétrons, ele ganha e perde na última camada, certo? Não no último subnível, a não ser que o último subnível seja a última camada. Então, nesse caso, ele vai perder esses 2 elétrons aqui, que estavam na quarta camada. Então, na hora de fazer a distribuição eletrônica, eu vou cortar esse cara, 4s2, que deu origem a esses 2. E aqui, em vez de 14, agora vão ser 13. Então, em vez de 6 aqui, agora vão ser
5. E agora eu vou fazer a distribuição eletrônica correta. Olha só. Para o íon ferro perdendo 3 elétrons. Perde na última camada. Cortei na última camada, eu vou para a próxima camada, a terceira. Então eu vou lá para o subnível mais distante de maior energia, que é o 3D. Então a distribuição eletrônica para o ferro perdendo 3 elétrons vai ficar o seguinte, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, aí o 4s2 não tem, porque ele perdeu 3 elétrons, 2 na quarta camada e 1 na terceira. Em vez de ficar 3d6, vai ficar 3d5. Ou seja, no seu último subnível agora é o terceiro. Olha aqui, ó. O seu último subnível agora é o terceiro. E qual é o subnível dele de maior energia? É o D. E tem quantos elétrons nele? 5. Então, o correto é 3D, é o último subnível, corresponde à quantidade de quantos elétrons? 5 elétrons. Letra E. Bacana? Texto para as questões de número 4 e 5. Beleza. O nosso sistema solar é composto pelo Sol, as estrelas a estrela que nos aquece, ilumina e todos os planetas. Na ordem mais próxima, na ordem do mais próximo para o mais distante do Sol, nós temos Mercúrio, depois Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, que orbitam e giram ao redor dessa estrela que é o Sol. Então, baixando aqui, ele fala o seguinte: de acordo com a teoria atômica proposta por Rutherford, os elétrons estariam girando ao redor do núcleo do átomo, semelhante aos planetas em torno do Sol. Imaginando que o sistema solar fosse um gigantesco átomo neutro, onde cada órbita planetária representasse uma camada distinta, então eu tenho aqui o seguinte, ó. Só para entender, eu tenho aqui, de acordo com a teoria de Rutherford, né? Fazendo a relação, aqui é o núcleo, então eu tenho aqui a primeira camada. Eu não sei qual a cor mais propícia para fazer isso aqui, de repente é o... Não. Deixa eu ver se o laranja fica bacana. Primeira camada, segunda camada, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava camada, certo? Seria isso aqui. E na ordem que ele está falando aqui, então, primeiro viria quem? Quem está aqui? Vênus. Depois viria... não, ele seria Mercúrio, né? Depois Vênus, Terra, Marte, Júpiter. Não, Júpiter está aqui. Isso aqui seria Saturno, né? Aí aqui na sétima camada eu teria o Urânio e aqui eu teria o Netuno. Beleza. E aí ele fala o seguinte, na questão 4, respondendo a questão 4 da OEMA 2020, segunda fase adaptada. Qual seria o número atômico desse elemento químico? Ó, se fazendo uma relação, né, sistema solar com o modelo atômico de Rutherford, que os planetas são os elétrons, então eu teria aqui quantos elétrons? Teria aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu tenho 8 elétrons no estado fundamental. No estado fundamental, presta atenção, galera. No estado fundamental, que é quando o cara nem ganha nem perde elétrons, prótons é igual a elétrons. Então, neste momento, ele é um átomo. Quando é que ele é um íon, Sandra? Um íon é quando prótons é diferente de elétrons. É quando ele ganha ou perde elétrons. Bacana? Então, se são 8, né? Então tá aqui, ó. Se ele tem 8 elétrons, então ele tem 8 prótons, que é o número atômico dele, que é o que vale ao número de prótons. Ok? Vamos começar a fazer agora, meu querido e minha querida aprovada,
vamos começar a fazer as questões de tabela periódica, começando por família, localização e distribuição eletrônica. Bacana? Questão número 1, uma questão da UEMA, 2022, do vestibular EAD, que fala o seguinte: o cobre é um elemento químico de cor alaranjada que se apresenta como um material versátil de grande interesse econômico. Leia a reportagem sobre os roubos de fio de cobre. Eu tenho aqui a reportagem, olha. Beleza? Que ele fala o seguinte: furto de fio de cobre aumenta com a crise do mercado clandestino. Nem as escolas e serviços públicos escapam dos criminosos, causando prejuízos financeiros e transtorno. Um crime de difícil combate que é cada vez mais comum e afeta desde órgãos públicos até empresas particulares, casas e comunidades inteiras. O furto dos fios e cabos. O furto de fios e cabos. O objetivo dos ladrões é coletar o máximo de cobre, metal nobre, que é excelente condutor elétrico e gera muito interesse no mercado. Esse tipo de furto não é novidade. Com a crise, enfrentar não é novidade, mas com a crise enfrenta uma onda de incidência. Desde o ano passado, o cobre mais que dobrou de preço diante da valorização do dólar, somando a escassez no mercado e alta demanda. Beleza. E aí, ele fala o seguinte: as propriedades específicas de materiais apresentada pelo cobre que permite com que o mesmo, sob tensões e trações, sob tensão e tração, seja transformado em fios, gerando alto interesse econômico e é conhecida como, ou seja, qual é durabilidade, maleabilidade, dureza, brilho, condutividade que faz com que o cobre seja transformado em fios. Que propriedade é essa? Uma das propriedades dos materiais são ser dúcteis e maleáveis. O que é maleável? Tem a capacidade de ser transformado em lâminas. E dúcteis tem a capacidade de ser transformado em fios. Bacana? Talvez nem precisasse ler a questão, se fosse para o comando, né? Para a pergunta da questão que estava aqui, você já respondia sem ter que ler o texto todinho. Mas eu acabei lendo. E a resposta, qual o nome que se dá à capacidade do metal ser transformado em fio? Ductibilidade. Maleabilidade é a capacidade que o metal tem de se transformar em lâminas. Bacana? Questão número 4 do nosso material, ainda aqui em tabela periódica, uma questão da UEMA do vestibular EAD. Ele fala o seguinte: o elemento químico constituinte da família 1A, ao reagir na presença de água, produz uma base, seguido do desprendimento de gás hidrogênio e da liberação de calor, mediante, por exemplo, da seguinte reação. Então ele pegou o sódio, reagiu com a água, produziu hidróxido de sódio, que é uma base, gás hidrogênio e calor. Muito cuidado, viu, ao você pegar um metal sódio e colocar em água, porque como ele libera calor em grande quantidade, você pode se machucar. Com base nessa reação, a base produzida na reação é constituída pelos seguintes elementos. Quem é a base? A base é esse cara aqui, NaOH. Certo? Sempre que tem um OH, ela é uma base. Aí ele pergunta, quais são os elementos que tem? Cara, sódio, oxigênio e hidrogênio. Qual é a letra que eu tenho? Sódio, oxigênio e hidrogênio. Letra C. Ou questãozinha é fácil, viu? Texto para as questões de 5 a 8. Beleza. A imagem é um recorte de uma capa para teclado de computador keycap, na qual aparecem alguns símbolos de elementos químicos que compõem a tabela periódica. Foi uma boa sacada para usuários de computadores que querem se familiarizar com a tabela dos elementos químicos ou mesmo com os amantes da química. Beleza. Para responder as questões, considere a imagem do teclado e
do modelo atual da tabela periódica. Então, questão 5 do nosso material foi uma questão da UEMA 2019, em que eu adaptei, uma questão da segunda fase, que eu adaptei para ficar uma questão de múltipla escolha. E ele fala o seguinte: nomeie o elemento químico que aparece repetidamente na primeira fila, linha horizontal de cima para baixo do teclado. Então a gente vai lá, ó, na primeira filinha aqui do teclado, ó, aqui, ó, na primeira fila do teclado só tem o F. Então, qual é o símbolo, qual é o elemento químico que o símbolo é um F? Flúor, letra B. Ou questão fácil. Vamos fazer agora, meus queridos alunos, ainda no assunto tabela periódica, propriedades periódicas. Eu sei que aqui está escrito família, localização e distribuição, mas no livro de vocês aí, na apostila está escrito propriedades periódicas e aperiódicas, tá bom? Então, vamos fazer a nossa primeira questãozinha aqui, uma questão da UEMA 2012, primeira fase. Ao se estudar a correlação periódica dos elementos químicos, identificamos um elemento que apresenta alto potencial de ionização e alta afinidade eletrônica. Então, afinidade eletrônica e potencial de ionização, eles são no mesmo sentido. A diferença é que na afinidade eletrônica não entra o raciocínio, não entra os caras da família 8A, mas no potencial de ionização, sim. Então, quanto mais para a direita e para cima, maior é o potencial de ionização e a afinidade eletrônica, que é o mesmo sentido da eletronegatividade. Bacana? Então, quem é que está nessa região aqui da tabela periódica? São os não metais ou ametais. Aí ele pergunta na questão, né? Esse elemento é um não metal ou ametal. Questão fácil. Questão número 4 do nosso material, aí da tabela periódica, propriedades periódicas e aperiódicas. É o EMA 2016, segunda fase adaptada. É curioso imaginar, no universo microscópico, dois átomos bem próximos um do outro, digamos ligados. Um começa a atrair os elétrons mais externos da eletrosfera do outro, enquanto o núcleo tenta segurá-lo. Uma competição, no mínimo, ímpar, em que a capacidade que o átomo tem de capturar elétrons do outro vence a competição. Dá-se o nome de eletronegatividade. De acordo com a distribuição eletrônica entre os elementos químicos hipotéticos, abaixo, quem venceria essa competição? Então, só para a gente lembrar aqui, ó. Eletronegatividade, tá, meu fera? Tá aqui, ó. Eletronegatividade. Quanto mais para a direita e para cima, maior é a eletronegatividade, certo? A gente aqui não conta, alguns livros não contam com os caras da família 8A, porque não precisa ganhar elétrons. Bacana? Então, o cara mais eletronegativo aqui é o flúor, já falei isso. E o cara mais fraco é o... Então, o que a gente vai procurar? Se os caras estão mais à direita e para cima, são os caras que têm menos camadas, tá? E menos elétrons. Então, se a gente for procurar aqui, ó, a gente vai ver o seguinte: qual é o maior número aqui do A? 4. Então quer dizer que esse cara está na quarta camada. Ou seja, esse cara está no quarto período da tabela periódica. E terminou em subnível D. Se ele terminou em subnível D, quer dizer que ele é da família B. Macetezinhos que o Sandrão vai dando para você, né? Bacana. Qual o maior número na frente das letrinhas aqui na distribuição eletrônica de B? 4. Então quer dizer que esse cara é da quarta camada, ou do quarto período da tabela periódica. Ele terminou em subnível P5. P5, aí você soma com 2, lembra disso? Eu sei que é da família A, de 3A a 8A, tá? Então eu somo com 2, vai me dar a família. 5 mais 2, 7.
Eu já sei que esse cara é da família 7A da tabela periódica. Tudo certo até agora, nada errado. Eu vou no C e vejo que o C, o maior número na frente da letrinha é 3. Opa, quer dizer que esse cara está no terceiro. Estou fazendo de lilás, né? De roxo. Vou fazer de roxo. Período. Então quer dizer que esse cara está no terceiro período da tabela periódica. Qual família que ele está? Ele terminou em P5. 5 mais 2, 7. Ou seja, está na mesma família do B. 7A, desculpa. 7A, velho. Olha a falta de atenção. Né? Mas se o professor tem falta de atenção, o aluno também pode ter. Não, não pode ter, não. Eu não vou fazer o vestibular. Você tem que ter atenção. Esse cara aqui agora também está no terceiro período da tabela periódica. Tudo certo. Terceiro período. Lembrando, período horizontal, família vertical. Só que ele terminou em S1. Quando termina em S, ou o cara está na família 1A ou 2A. Como terminou em 1, então ele está na família 1A. Ele é um metal. Aqui eu estou vendo que o maior número na frente da letrinha foi 4. Então quer dizer que esse cara está no quarto período. Quarto período da tabela periódica. Beleza, mas o seu último subnível foi D. Então quer dizer que ele é da família B da tabela periódica. Se você observou aqui, meus queridos feras, a galera que tem maior eletronegatividade é os caras que estão aqui em cima, ó, e mais para a direita da tabela periódica, nessa região aqui, que são justamente os metais. Porque a eletronegatividade, ela mede a tendência que um elemento químico tem em ganhar elétrons, atrair elétrons para si. Quem é que ganha? São os metais, né? Os não metais. Então eu já cortava aqui, ó. Esse cara estava fora por ser um metal da família B. Esse cara estava fora por ser um metal lá da família 1A. E esse cara estava fora por também ser um metal da família B, porque na família B eu tenho os metais. Bacana. Sandrão, sobra o B e o C. Quem vai decidir? Quem está mais acima. Os caras estão na mesma família. Esse está no quarto período. Esse está no terceiro período. Quem está mais acima na tabela periódica? O C. Então o C é o cara, letra C, é o cara que venceria essa competição por ele ter maior eletronegatividade do que esses 5 que eu tenho aí. Ok?